Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Devolvo os meus cumprimentos às senhoras e senhores deputados e desta feita quero cumprimentar o Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, acompanhado que vem da Sra. Doutora Raquel Ascensão, que igualmente cumprimento, e do Dr. Eduardo Costa, que igualmente saúde na sua qualidade de vogal do Conselho Diretivo do Infarmed. Como há pouco tive a oportunidade de recordar, tratando-se de uma audição aprovada por esta Comissão a requerimento do Grupo Parlamentar de Chega, como teria ao Grupo Parlamentar de Chega iniciar de imediato a inquirição, mas, portanto, tendo sido transmitido a vontade do Infarmed fazer uma intervenção inicial que eu agradecia que na medida do possível, se contivesse nos 10 minutos que foram acordados com todos os grupos parlamentares, houve a anuência designadamente do grupo parlamentar do requerente, do grupo parlamentar de Chega, que também agradeço, e, portanto, Sr. Presidente, faço favor, a palavra é sua. Sr. Presidente da Comissão de Saúde, deputado Filipe Neto Brandão, bom dia a todos, senhores deputados. Muito obrigado pela possibilidade de prestar estes esclarecimentos. Agradeço essa também disponibilidade de eu poder fazer esta pequena introdução inicial e, basicamente, no fundo, para dar aqui a informação que nos parece mais relevante e, evidentemente, que, como é habitual, estarei depois totalmente ao vosso dispor para depois esclarecer as várias questões. Eu não sei se calhar não tivemos enviamos a apresentação, senhor. Julgo que houve aqui esta. Foi uma falha nossa, se calhar, senhor Presidente, se calhar, temos possibilidade de o fazer. Eu estava agora a perguntar que tivesse, mas deve ter havido aqui um lapso da nossa parte. É fácil colocar ou é difícil? Eu também vou ser relativamente rápido, mas acho que talvez ajuda.
Então, senhoras e senhores deputados, feito mentalmente o controle Alt-Delete, vamos então retomar os trabalhos, dando a palavra ao Sr. Presidente do Infarmed, então, a palavra para uma exposição inicial. Faço favor. Sr. Presidente, muito obrigado por esta possibilidade e vamos então diretamente à apresentação que vos queria fazer e agradeço essa possibilidade. No fundo, dar-vos aqui algumas notas sobre o estudo técnico que o Infarmed elaborou relativamente a esta matéria, portanto, no fundo, a avaliação dos medicamentos para comparticipação no âmbito da obesidade. Começar só por vos recordar aqui muito rapidamente o processo de avaliação que leva às decisões de financiamento. Portanto, há aqui uma primeira etapa que está a montante, que é até o medicamento chegar ao mercado, portanto, ter a autorização de introdução no mercado. Ela atualmente é feita a nível europeu em boa parte, mas também a nível nacional, portanto, intervém quer o Infarmed, quer a Agência Europeia de Medicamentos. Após esta autorização, segue-se então o processo que, no fundo, vai determinar a possibilidade e as condições de um determinado medicamento poder ser utilizado no Serviço Nacional de Saúde. E são aquelas etapas que estão ali, portanto, há uma avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica, a primeira para pôr esse medicamento em confronto com outras alternativas que estejam disponíveis ou com os cuidados que são prestados. Depois, a parte económica, no fundo, é que vamos avaliar a mais-valia económica desse medicamento face a outros e, com base nesses elementos, segue-se um processo de negociação que também tem a ver com as condições de impacto orçamental e de comportabilidade orçamental, que vai culminar depois numa decisão, como eu digo, há a decisão da introdução no SNS e a decisão das condições que vão ocorrer. Claro que depois, após essa decisão, iremos continuar a fazer o acompanhamento da utilização dos medicamentos, quer aqueles que estão no mercado hospitalar, quer aqueles que estão no mercado ambulatório. No fundo, tudo isto se passa naquilo que nós chamamos o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde. Também recordar aqui que, em relação ao mercado ambulatório, que é no fundo onde estão estes medicamentos que se destinam ao tratamento da obesidade, o regime que se aplica prevê escalões de comparticipação, portanto, escalões no fundo que determinam a parte que o Estado paga e a parte que o utente paga. Nós atualmente temos 3 escalões de comparticipação, 90%, 69% e 37%, e existe um escalão transversal, que é um escalão que, enfim, pode ser utilizado em circunstâncias muito específicas, ou num medicamento que está a entrar e que há uma evidência limitada, ou às vezes um medicamento pode estar a transitar, a sair do sistema. Portanto, os 3 primeiros são aqueles que são aplicados. Recordar que estes escalões, pois, têm eles já atualmente, no sistema que está em vigor, uma majoração de 15% para os cidadãos de rendimentos mais baixos, para os pensionistas, portanto, que é 5% do escalão de 90% e 15% nos outros dois escalões, e também existe depois uma majoração para os medicamentos que estão nos grupos homogéneos, portanto, para os quais existem genéricos. Esta portaria que estabelece estes escalões também, ao mesmo tempo, diz-nos quais são as categorias farmacoterapêuticas, os grupos farmacoterapêuticos que são comparticipáveis, e é aqui que, até ao momento atual, nós não temos nessa lista de grupos farmacoterapêuticos elegíveis o grupo dos medicamentos destinados ao tratamento da obesidade. Portanto, essa situação clínica não está incluída nestes grupos. Para além deste regime normal, digamos, este regime geral, existe também a possibilidade de acordo com a legislação, de serem estabelecidos regimes de comparticipação especiais que podem determinar para determinados grupos de patologias ou determinados grupos de doentes condições específicas para esse efeito. Isso está previsto no decreto que regulamenta atualmente o SINADS, como eu há pouco referi. Avançando rapidamente e não ultrapassando o tempo, neste contexto, e conhecem os senhores deputados, e aliás é neste contexto que estamos aqui, portanto, a Sra. Secretária de Estado da Saúde emitiu um despacho, esse despacho 13.066 de 2025, que criou o Programa Nacional de Prevenção e Gestão da Obesidade e também determinou a implementação, no âmbito desse programa, do percurso de cuidados integrados para a pessoa com obesidade no Serviço Nacional de Saúde, e já nesse despacho que aprova esse programa, são determinadas algumas orientações no sentido de, no caso da terapêutica farmacológica, no caso dos medicamentos, condições que devem ser observadas para a sua
potencial utilização, e é também dito que essa utilização será objeto de um regime excepcional de comparticipação, que será objeto depois de regulamentação própria. Tudo isso assente num estudo que o Infarmed elaborou, que eu penso que os senhores deputados também já tiveram a ocasião de ver, estudo esse que nós submetemos à nossa tutela e que foi também publicado no site do Infarmed, de acordo com o que estava previsto no despacho, no dia 22 de dezembro de 2025. No âmbito desse estudo, nós detalhamos quais são os medicamentos que estão atualmente comercializados e passíveis de serem utilizados no tratamento da obesidade. Eu agora aqui não me vou detalhar muito, mas só dizer-vos que há aqui medicamentos que na prática, e tem sido isso também que tem vindo a público, depois podemos voltar a esse tema, portanto, são medicamentos que têm uma utilização, as mesmas substâncias ativas têm utilização para o tratamento da diabetes e, em alguns casos, as mesmas substâncias ativas podem ter utilização no tratamento da obesidade, ainda que com outras marcas. Portanto, nós temos aqui, de facto, neste caso, o liraglutido, que no caso da obesidade é o Saxenda, neste momento também já existe na diabetes um outro medicamento para além do medicamento de marca. Temos o semaglutido com o Ozempic para a diabetes, o Wegovy para a obesidade, o Rybelsus também para a diabetes, e depois temos agora um pouco mais recente, o Mounjaro, que tem no mesmo medicamento as duas indicações, quer a diabetes, quer a obesidade. Os da diabetes estão comparticipados, os da obesidade não estão comparticipados. No caso do Mounjaro, este também não está comparticipado, ainda que esteja neste momento em avaliação a indicação para a diabetes. Recordar-vos ainda que existem mais 2 medicamentos que estão ali no final da tabela, que são mais antigos, têm autorização, alguns desde o início deste século, posso dizer, no início de 2000, que é esta associação ao bupropion com a naltrexona e o Orlistat. Também uma nota que é muito relevante e será importante para todo este processo, que é qual é a situação que neste momento se observa a nível internacional. E, portanto, nós temos aqui neste slide, está no estudo, a indicação dos países onde existe o financiamento de medicamentos para a obesidade, com mais concretamente nestes mais recentes, os chamados análogos da GLP-1, sendo que os países que aqui estão mencionados, portanto, onde efetivamente há mecanismos de comparticipação desses medicamentos, todos eles têm um conjunto de critérios associados relativamente às condições de acesso desses medicamentos. Em alguns casos até são processos que ainda estão numa fase relativamente inicial também e estão em desenvolvimento. Portanto, temos aqui o caso da Inglaterra, o caso da Irlanda, a Finlândia, os Países Baixos e a Suíça. Pusemos aqui os países da União Europeia ou da Europa, onde não houve até agora decisão de financiamento e, portanto, como podem ver, é um número bastante significativo. Uma pequena nota para também salientar aquilo que a OMS diz a este respeito e que, no fundo, refere que é fundamental que estas terapêuticas a serem utilizadas sejam feitas num contexto de condições adequadas dos sistemas de saúde para esse efeito e para garantir todas essas condições que venham a ser determinadas. No nosso estudo técnico também identificámos um conjunto de condições que devem ser observadas para qualquer regime de comparticipação. Muitas destas condições estão claramente interligadas com o que está no programa da obesidade, o programa que foi aprovado pelo despacho e que tem a ver com a elegibilidade dos doentes, definir de forma muito concreta que doentes poderão ser objeto deste tratamento, quais são as condições de prescrição e dispensa, de que modo é que isso deve ocorrer, e está muito ligado também às equipas que estão previstas no próprio programa. Depois, os medicamentos que venham eventualmente a ser objeto desta disponibilidade terão que seguir aquele percurso que eu referi no slide inicial, portanto, eles terão que ser avaliados em termos concretos das condições para poderem ser financiados e um aspecto muito importante é a questão da monitorização após a utilização destes medicamentos. Aliás, já no início deste ano foram publicados alguns estudos
em revistas científicas da especialidade que apontam para o risco de a reversão se estas terapêuticas não forem utilizadas com as outras medidas que estão preconizadas, nomeadamente a questão da dieta, a questão do exercício físico. Portanto, o não fazermos acompanhar a utilização de medicamentos com outras medidas provavelmente leva a uma reversão, e há estas análises em que, num período relativamente curto, pode ser até quase 2 anos, de haver uma completa reversão da situação. Portanto, é muito importante que, efetivamente, a manutenção dos resultados seja devidamente garantida. Aqui o programa que foi aprovado já traz esses elementos e, portanto, tem que estar perfeitamente alinhados com as condições que venham a ser definidas para efeitos de comparticipação. Para finalizar, o último slide é o slide que tem o impacto financeiro e, portanto, penso que já viram, talvez começar por vos recordar que atualmente a despesa de medicamentos em ambulatório no ano 2025 no SNS foi de 1.894 mil milhões de euros. Portanto, esse é o gasto que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem com a disponibilização dos medicamentos em ambulatório. E aqui neste slide, portanto, nós fizemos esta análise partindo da base que está no programa da DGS, portanto, os dados da DGS. Portanto, claro que fomos utilizar a população elegível na totalidade, portanto, a população que estava, consideramos que essa era a forma mais correta de fazer esta análise, uma análise conservadora em que não estamos a introduzir outros critérios para além daqueles que estão no próprio estudo. E aqui, portanto, poderão ver que, em função dos escalões, poderemos ter diferentes impactos orçamentais que se poderão aproximar dos 1.000 milhões de euros, no caso da maior comparticipação. Penso que eram estes dados que eu queria partilhar convosco e agradeço mais uma vez, Sr. Presidente, a possibilidade que me deu de o fazer. Muito obrigado, Dr. Rui Santos Ivo. Este PowerPoint será disponibilizado às senhoras e senhores deputados. Eu vou então dar início a esta primeira ronda. Cumpre-me apenas recordar os termos em que virá a ocorrer. Irei dar de imediato a palavra ao grupo parlamentar requerente, vale o mesmo dizer ao grupo parlamentar do Chega, a senhora deputada Marta Silva, que irá dispor até 5 minutos. O Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed terá a amabilidade de prestar os esclarecimentos também, tentando conter-se em 5 minutos, sendo certo que depois todos os demais grupos parlamentares irão dispor até 5 minutos. Nessa altura, o Sr. Presidente, diferentemente do grupo parlamentar interpelante, responderá apenas a final, o que permite também gerir o tempo e, eventualmente, alguma pergunta que tenha ficado por responder, antecipo eu, do primeiro grupo de 5 minutos, também terá essa possibilidade. Ia dar a palavra, aliás, vou dar a palavra à senhora deputada Marta Silva, não sem antes recordar, porque de facto me tinha passado logo no início, que hoje é o Dia Mundial da Obesidade, portanto, não é mérito do Presidente ter planeado o agendamento desta audição para hoje, foi uma coincidência parlamentar, mas não deixe de salientar, e sobretudo do lema do Dia Mundial da Obesidade este ano 2026, o lema são 8.000 milhões de razões para agir, e, portanto, penso que no final desta audição algumas dessas razões estarão explicitadas. Senhora Deputada, faço agora a palavra à sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente Rui Santos Ivo, o Grupo Parlamentar do Chega requereu a sua presença para esclarecer 2 pontos essenciais. A implementação do tal regime excepcional que aqui falou e o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos no âmbito do despacho que enquadra o percurso de cuidados integrados para a pessoa com obesidade. Chamamos o Infarmed porque entendemos que esta é a autoridade que avalia, fundamenta tecnicamente e operacionaliza as decisões de comparticipação. O percurso está desenhado, o estudo técnico está feito, mas o regime de comparticipação continua em finalização, e isto em resposta a uma pergunta do Chega ao Ministério da Saúde. Portanto, é um regime que pode abranger quase 200 mil adultos, potencialmente elegíveis, e cujo impacto financeiro, como vimos aqui, anda entre os 100 e 500 milhões, números muito redondos, em 2 anos.
Aliás, ainda ontem, no evento assinalado nesta Casa do Dia Mundial da Obesidade, ouvimos especialistas clínicos, ouvimos economistas da saúde e referiram que a obesidade representa já um custo anual superior a 1.200 milhões de euros para o SNS e para a economia. Tem impacto na produtividade, no absentismo, na mortalidade precoce, etc. Destacaram também que a obesidade é uma doença crónica muito complexa, associada, em muitos casos, à resistência à leptina, ou seja, as pessoas não emagrecem porque não querem, não emagrecem porque simplesmente não têm capacidade de queimar gordura. E ignorar esta realidade clínica conduz a políticas públicas incompletas e muitas vezes ineficazes. Por isso, decisões nesta área não podem ser analisadas apenas no horizonte de um ano orçamental ou dois, como frequentemente sucede nos estudos de impacto, mas sim numa perspectiva de longo prazo. Hoje aquilo que pretendemos esclarecer é se o Ministério da Saúde está ou não preparado para transformar compromissos em decisões executadas. Se a obesidade é reconhecida como uma doença crónica, então a resposta não pode depender exclusivamente do aparecimento de uma doença mais grave, como a diabetes ou outra. Se assim continuar a ser, entendemos que a intervenção será sempre tardia. Salientar também que recebemos algumas preocupações quanto à limitação imposta à molécula Mounjaro. Vou dizer o nome comercial porque a molécula é um bocadinho mais difícil de dizer. Portanto, e há restrição diferenciada face a outros fármacos e quanto à utilização de avaliações internacionais antes da avaliação nacional do custo efetivo pelo Infarmed. E, portanto, existem 3 exigências técnicas que não podem ser dispensadas. Critérios clínicos transparentes, controle financeiro rigoroso e mecanismos antifraude desde o primeiro dia. Num regime desta dimensão, qualquer indefinição nestas 3 áreas pode colocar em risco a política em si e fragilizar ainda mais o SNS. 4 questões muito rápidas. Nem vou gastar o meu tempo todo. O enquadramento técnico referido pelo Governo está ou não concluído? Se está, qual é que é a data concreta e vinculativa para a sua conclusão e para a publicação da tal portaria? Segunda, qual é que será o escalão com participação adotado e se vai existir um teto orçamental definido com mecanismos automáticos de controle de despesa? Terceira, os critérios de elegibilidade serão uniformes em função da gravidade e risco clínico ou haverá diferenciação por molécula? E se houver diferenciação, onde é que está publicada a respectiva fundamentação técnico-científica baseada numa avaliação nacional de custo-efetividade? Para finalizar, que metas objetivas de resultado clínico e que mecanismos automáticos de auditoria e controle antifraude estarão efetivamente operacionais desde o primeiro dia do regime? Muito obrigada. Muito obrigado, a senhora deputada Marta Silva. A palavra então ao Dr. Santos Ivo, Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed. 5 minutos também. Faço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Vou procurar responder-lhe às questões. Obviamente vou ter que lhe responder na minha qualidade de Presidente do Infarmed e falo-ei da forma mais completa que puder, mas evidentemente ficarei ao dispor se houver algum aspecto que depois considere que seja necessário aprofundar. De facto, neste momento, como disse, em relação ao enquadramento técnico, ele está em boa parte feito através do estudo que já apresentámos, conjugado com o programa da Direção-Geral da Saúde. Aqui é muito importante frisar esse aspecto, porque, de facto, os 2 elementos estão intrinsecamente ligados e eles são essenciais para o desenho do processo de possível comparticipação dos medicamentos. Portanto, temos que manter esta coerência, esta convergência entre aquilo que diz o programa e aquilo que irá dizer o documento que enquadrará as condições de financiamento destes medicamentos. Em relação a isso, nós estamos efetivamente a trabalhar nesse assunto. Eu penso que iremos avançar para um regime especial de comparticipação, porque é aquele que, de forma mais concreta, permite introduzir as condições que vão ser necessárias fixar para a gestão deste acesso
e a sua monitorização. Portanto, e é nesse regime que neste momento estamos a trabalhar. Portanto, posso dizer que estamos a trabalhar com base em toda esta informação e também estamos a ver com maior profundidade os modelos dos países que avançaram com estes modelos, portanto, aqueles que eu mencionei ali naquele slide. Portanto, estamos também a analisar em mais detalhe, uma vez que alguns estão na sua fase inicial, para, no fundo, desenharmos o regime especial de comparticipação, onde estarão os critérios de elegibilidade dos doentes e também estarão as condições de financiamento. É evidente que, como eu digo, estes critérios vão estar muito ligados àquilo que está no programa, porque quem é que vai, em que locais é que vão ser passíveis de ser feita a prescrição, em que condições é que isso vai ser possível. Portanto, todos esses aspectos vão ser aqueles que vão decorrer do programa. Relativamente a eventuais diferenças que possam existir em relação aos medicamentos. Os medicamentos que eu elenquei, eles têm uma grande superioridade das indicações terapêuticas, mas não significa que, após a avaliação individual de cada um, possa haver algumas diferenças. Essas diferenças, se surgirem após o processo de avaliação, elas irão ficar claramente espelhadas, passo o termo, no nosso relatório de avaliação que é público. Portanto, e serão essas condições que depois as equipas que vão estar no terreno a determinar o acesso a estes medicamentos irão observar. Concordando inteiramente com o que a Sra. Deputada referiu relativamente à monitorização, é fundamental que, à semelhança do que fazemos em geral para os medicamentos, portanto, quer na parte financeira, quer no acompanhamento financeiro e quer na parte dos resultados, portanto, aqui teremos mais uma vez que acertar agora como é que, em ligação com o que está no programa aprovado, vamos monitorizar exatamente para, no sentido, quer de garantir que a elegibilidade dos doentes é depois, efetivamente, acompanhada devidamente, quer perceber os resultados que temos, e esses resultados, há resultados de curto prazo, mas há resultados de médio e longo prazo, e isto terá que ser feito, mas, como digo, aqui não é matéria exclusiva do regime de comparticipação, o financiamento, mas terá que ser articulada com o trabalho que vai ser feito, nomeadamente até pela direção executiva do SNS, que é quem tem a parte da responsabilidade da implementação das equipas que estão, das equipas multidisciplinares que vão ter esta responsabilidade no terreno. Portanto, isso terá que ficar, de facto, acertado. É esse trabalho que estamos a fazer portanto, que estamos ativamente a trabalhar de acordo com o que nos foi solicitado já pelo Ministério, pelo Sr. Secretário de Estado, e, portanto, julgo que de forma progressiva, rapidamente, esse trabalho irá avançar. Espero ter respondido, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Como referi, Sr. Presidente, teria a amabilidade de anotar as questões, porque os diversos grupos vão fazer e responder em conjunto, tendo como tempo o somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Sr. Deputado Alberto Machado, Grupo Parlamentar do PSD, dispõe até 5 minutos. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo e demais elementos da direção aqui presentes. A obesidade constitui hoje um dos mais exigentes desafios de saúde pública em Portugal e a audição não podia ser mais oportuna, dado que, por coincidência, se assinala hoje o Dia Mundial da Obesidade. Estima-se que cerca de 30% dos adultos vivam com obesidade, num contexto de excesso de peso, que atinge uma percentagem ainda mais significativa da população. Estamos perante uma doença crónica, complexa, multifatorial, com impacto clínico, social e económico significativamente profundo. A obesidade associa-se a múltiplas comorbilidades, como a diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, a doença cardiovascular e determinadas neoplasias que agravam o prognóstico dos doentes, reduzem a qualidade de vida e aumentam de forma significativa a despesa do Serviço Nacional de Saúde. Não estamos, por isso, perante uma questão meramente individual ou comportamental, mas perante um problema estrutural que exige resposta integrada e sustentada. Foi neste enquadramento que surgiu o despacho 13.066 de 2025, 30 de outubro, que cria o Programa Nacional de Prevenção e Gestão da Obesidade e estabelece o percurso de cuidados integrados para a pessoa com obesidade no SNS. Trata-se de uma evolução conceptual relevante ao reconhecer formalmente a obesidade como doença crónica e ao estruturar a resposta que articula a prevenção, intervenção comportamental, terapêutica, farmacológica e, quando indicado, cirurgia bariátrica.
Um dos aspectos mais inovadores do diploma é a previsão de um regime excepcional de comparticipação de medicamentos para o tratamento não cirúrgico da obesidade. Esta medida tem um potencial impacto significativo na equidade de acesso, uma vez que os fármacos mais recentes apresentam custos elevados, muitas vezes incomportáveis para os doentes. Esta opção exige naturalmente um rigor técnico e uma responsabilidade financeira muito grande. Gostaria de enfatizar que o PSD concorda naturalmente com a criação deste regime excepcional de comparticipação, já que o mesmo representará, a nosso ver, um passo relevante na consolidação de uma abordagem integrada a uma das principais ameaças de saúde pública contemporâneas. Evidentemente, a sua concretização depende de uma decisão técnica fundamentada, definição de critérios clínicos claros, avaliação rigorosa do impacto económico e adequada coordenação institucional com o objetivo de se garantir um acesso equitativo, seguro e baseado na evidência científica, assegurando simultaneamente a sustentabilidade do SNS e a maximização do benefício em saúde para a população. E, portanto, nesse sentido, gostaria de colocar algumas questões. A primeira das quais já foi, de certa forma, respondida na intervenção anterior, mas se pudesse aprofundar os critérios clínicos e técnico-científicos que estão a ser considerados para definir a elegibilidade dos doentes à comparticipação e que modelo de prescrição está previsto para garantir a utilização adequada e alinhada com o percurso de cuidados integrados. Uma outra questão relativamente às conclusões preliminares que resultaram da avaliação custo-efetividade dos medicamentos em causa e qual a estimativa do impacto orçamental anual para o SNS, considerando diferentes cenários de adesão e abrangência populacional. Também gostaria de colocar a questão sobre os mecanismos de monitorização clínica e económica que o Infarmed prevê implementar para avaliar em contexto real os resultados em saúde e garantir que a comparticipação se mantenha alinhada com os ganhos efetivos para o sistema. E, por último, se conseguir dar nota daquilo que são, portanto, as outras experiências que estão neste momento a serem desenvolvidas na Europa e de que forma nós podemos ir colher dessas experiências benefícios para a aplicação deste projeto em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Machado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia. Até 5 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, hoje é uma feliz coincidência e parabenizamos desta forma o Chega por este requerimento que acabamos por assinalar o Dia Mundial da Obesidade, pese embora ontem estarmos também com esta Comissão de Saúde e com a abertura do Sr. Presidente, na sessão de abertura, na conferência sobre travar a obesidade, se não agora, quando? Antes de passar para o requerimento objetivamente aqui apresentado, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Infarmed, o Dr. Rui Santos Ivo, e a delegação que traz consigo, e dizer-lhe que esta Comissão de Saúde tem no seu plano de atividades a pretensão de, numa sessão que o possamos fazer, ouvir o Infarmed numa melhor explicação sobre o circuito do medicamento. Nós entendemos, e eu enquanto deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos que o circuito do medicamento e a forma como tudo se processa deve ser devidamente explicado e nós estarmos dentro do assunto, até porque não raras vezes recebemos na nossa caixa de correio muitos cidadãos de que o tratamento foi interrompido, um medicamento inovador não está em Portugal, mas está noutro país, o tempo de demora que introduz no mercado e, portanto, acho que é um conjunto de assuntos muito técnicos, mas que nós também, para a nossa ação, precisamos de os ver esclarecidos. Teríamos muitas perguntas nessa área e, portanto, temos aqui no nosso plano de atividades a Comissão de Saúde e voltaremos a tentar que seja efetivamente desenrolado. Sobre o requerimento que aqui temos. Nós temos aqui um requerimento que vem no decorrer de um despacho do Ministério da Saúde, o 13066, sobre a comparticipação extraordinária na questão da obesidade e a importância da estratégia. Estes documentos que agora os temos como escritos, a principal preocupação e que ontem percebemos na conferência será a sua concretização. E, portanto, não só a concretização ao nível da integração de cuidados, ao nível de uma estratégia nacional que há muito vínhamos reivindicando, o inquérito alimentar e também a questão da medicação comparticipada
para que os utentes tenham melhor acesso. Ao longo destes últimos 12 meses, também o Partido Socialista tem estado muito presente neste tema, desde logo na questão de valorizarmos a existência das unidades locais de saúde e dos próprios centros integrados, centros de responsabilidade integrados, para que esta forma operacional se processe, e temos vindo mesmo junto do Ministério da Saúde, a apelar à generalização e à melhoria do trabalho na organização de cuidados, nos CRIs e na ULS, mas não podemos deixar para trás o que ontem nós percebemos e ficou bem sublinhado na conferência. É a ausência da portaria. O despacho saiu, a DGS diz que os documentos saíram e estão disponíveis, mas falta a portaria. Então, a primeira pergunta que nós gostamos aqui de deixar é: o que é que está a faltar para que a portaria seja uma realidade? Se o Infarmed já fez o que tinha a fazer e está do lado do Ministério da Saúde sair a portaria, efetivamente o que é que está a faltar? Porque sem a portaria, mesmo que se anuncie que temos com participação extraordinária, não temos. E, portanto, neste momento, um doente pode ou não pode aceder à terapêutica comparticipada, dentro de todas as condições que aqui já ouvimos na apresentação. Certamente não pode, porque está a faltar a portaria. E, portanto, a pergunta é: de que lado é que está a causa desta ausência? E outro tema que eu também gostava de deixar cá, e também é resultado da conferência de ontem, tem a ver, quando nós comparticipamos a medicação tão esperada para o combate à obesidade, ela está sempre associada a outras doenças. E, portanto, ou se tem diabetes, ou se tem um alto risco cardiovascular, e assim é comparticipado. Também tenho uma pergunta, muito na autonomia da doença à obesidade, muito na autonomia do combate à obesidade. Se um doente não é diabético, se tem ou não forma de ter comparticipação na obesidade para um tratamento não cirúrgico. E terminava assim a minha intervenção, dando nota uma vez mais da importância do Infarmed, da segurança que nos transmite enquanto decisores políticos, e a esta Comissão de Saúde, para podermos efetivamente dar cumprimento ao nosso plano de atividades e termos aqui numa sessão mais alargada sobre o circuito do medicamento. Muito obrigada. Obrigado, eu, Sra. Deputada Susana Correia. A palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. Rui Ivo. Aproveito também para saudar o novo Conselho Diretivo do Infarmed, a Dra. Raquel e o Dr. Eduardo. Desejo-vos também o melhor trabalho possível, porque obviamente isso é o que é bom para as pessoas, portanto, quanto melhor o Infarmed funcionar, melhor para as pessoas. Agradeço também muito a apresentação inicial que fez e um bocadinho no seguimento daquilo que a deputada Susana Correia também disse. De facto, há aqui um conjunto de processos que não são fáceis de perceber para as pessoas lá fora. Eu acho que são completamente impossíveis. Para os deputados isto implica algum estudo e de facto, se conseguíssemos ter aqui um maior nível de informação e de detalhe de como é que tudo se processa, às várias, porque pronto, temos processos normais, temos processos especiais, temos aqui várias coisas e era importante tentarmos ter mais informação possível. Sobre o tema concreto que nos traz aqui hoje, de facto a obesidade é um problema sério de saúde pública, mas, como em tudo, com participação dos medicamentos não se pode fazer por pressão mediática ou política, tem que ser, obviamente, baseada em critérios, em evidência e em custo-efetividade, em sustentabilidade. E, portanto, começar já aqui um bocadinho com uma provocação, porque há aqui algo no despacho que foi feito que me faz um bocadinho de confusão, que é quando o número 15 diz que será definido através de um regime excepcional de comparticipação em prever em portaria, e só depois é que pede ao Infarmed o estudo desse impacto financeiro. E, portanto, aquilo que eu pergunto é se, afinal, este estudo que fizeram foi efetivamente determinante para decidir aquela comparticipação que, entretanto, foi decidida, ou se, na realidade, ela já estava decidida e, portanto, foi só para perceber este estudo que foi feito, acabou por ser só para perceber quanto é que isto ia custar e, portanto, acho que aqui houve uma inversão da parte do Governo de como é que este processo se devia fazer. Depois, e aqui já me vou focar mais na questão da obesidade em geral, o estudo aqui na tabela 8, mostra quanto é que poderia custar o alargamento dos vários escalões de comparticipação e aquilo que eu gostava de perguntar, e faço já outra pergunta, é
em primeiro lugar, qual é que poderia ser o cenário mais adequado de comparticipação se quiséssemos alargar à população em geral, mas depois ligar aqui a outro ponto, que é quando se faz este estudo de impacto, e atenção, não estou a criticar o estudo, era o objetivo do estudo, mas aquilo que eu pergunto é, nós sabemos que a obesidade, estamos a falar de uma doença que está associada a muitas comorbilidades e, portanto, tem custos futuros de saúde para as pessoas, já nem falo em termos de qualidade de vida, mas em custos para o SNS e, portanto, este valor não é estimado neste tipo de custos. Portanto, nós estamos a olhar para o impacto orçamental de quanto é que custa a comparticipação, mas não estamos a olhar para quanto é que isto ia poupar ao SNS. E, portanto, quando olhamos, agora não temos ali o quadro, mas pronto, a tabela 8, estamos a falar de facto de valores bastante grandes, se quiséssemos alargar a outra. Pronto, este é com os critérios, até estou a passar já para a outra, se quiséssemos alargar a obesidade em geral, estamos a falar de valores bastante avultados, mas também seria importante perceber quanto é que isto pouparia no futuro. Eu sei que nós, em Portugal, temos um bocadinho a visão, se calhar, mais do imediatismo e do pensar quanto é que custa no próximo orçamento, mas não quanto é que vai custar a 10 ou 20 anos. E neste tema da obesidade, isto parece-me, vocês sabem melhor do que eu, mas parece-me que os ganhos que poderíamos ter, se calhar se reduzíssemos e se as pessoas, e acompanhado com o tal estilo de vida mais saudável que implica a utilização destes medicamentos, se nós não tínhamos ganhos futuros que também deveriam ser estimados. Depois, a última pergunta era muito rápida, quando olhamos então para a tabela 7, portanto, com os critérios, ali estamos a abranger toda a população que tem aqueles critérios. Portanto, é um bocadinho a mesma pergunta que eu acho que já foi feita pelo deputado do PSD, não sei se era exatamente a mesma, mas perceber na prática, com cenários de adesão, o que é que se espera, ou quanto é que se espera, sabe, de adesão da parte das pessoas, porque obviamente não são aquelas 170 mil pessoas, provavelmente, que vão aderir a esta terapêutica. Portanto, no fundo, se já existe algum tipo de estimativa de quanto é que isto, ou este alargamento que foi feito em fevereiro, vai custar ao SNS. E é basicamente isto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Então, a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo, dispõe até 15 minutos. Faça favor. Muito obrigado, senhores deputados, pelas várias questões. Eu vou começar por procurar responder ao Sr. Deputado Alberto Machado, que colocou as primeiras questões. Já agora também, evidentemente, associar-me à coincidência que sucedeu hoje, estamos a ter esta nossa presença aqui no Dia Mundial da Obesidade e, portanto, também me associo a esta oportunidade que surgiu. Há vários aspectos que o Sr. Deputado mencionou e penso que estamos completamente em sintonia. A importância aqui de facto de analisar os resultados, de analisar o impacto em termos terapêuticos, o impacto financeiro, garantir que há aqui uma integração em termos dessa abordagem. Portanto, penso que são aspectos, a coordenação entre as instituições, portanto, são vários pontos que referiu na sua introdução e com os quais, enfim, não podemos deixar de estar de acordo. A questão da sustentabilidade, a maximização dos benefícios, penso que será unânime que todos concordamos com a necessidade de trabalhar nesses objetivos que penso que todos os senhores deputados referiram. Em relação às questões mais concretas, portanto, e que também agora foram abordadas pela deputada Joana Cordeiro, dos critérios clínicos, de facto, aqui o que nós o que nós consideramos no nosso relatório foi apontar para os critérios que estão já no programa que foi aprovado, portanto, o programa da obesidade que foi já aprovado e que tem essencialmente, no fundo, a ver com o índice de massa corporal, que também é aquele que tem sido visto nos países que adotaram já estas terapêuticas, portanto, no fundo, em que estamos aqui normalmente a considerar o índice de massa corporal acima de 35, do valor 35, portanto, quilos por metro quadrado, e também a associação a comorbilidades que possam existir, portanto, também um segundo critério que também está identificado. Portanto, estes serão os critérios mais concretos, mas volto a dizer, nós pretendemos que, havendo critérios que estão no programa, que devem ser esses que devem nortear
a aplicação do regime de comparticipação que venha a ser agora definido. Quanto ao modelo de prescrição, portanto, ele deverá assentar, e aqui, de facto, depois já irei responder às perguntas mais concretas da deputada Sandra Correia e da deputada Joana Cordeiro, relativamente à portaria, é fundamental que possamos dispor dessas equipas que estão previstas também no programa, para que haja a garantia da verificação da elegibilidade e do cumprimento dos critérios para a seleção dessas pessoas, e vai um pouco de encontro também à observação da deputada Joana Cordeiro, porque evidentemente depois aí ficaremos a saber melhor quantas pessoas é que realmente poderão necessitar ou não desta terapêutica. Não necessariamente aquele número total que nós ali temos, mas eventualmente um número diferente, mais baixo que esse. Mas, portanto, o modelo de prescrição, no nosso entender, terá que estar muito concatenado com esta estrutura que o programa estabelece, sabendo nós que são sempre exigentes, e pesa aquilo que foi dito ontem aqui na conferência, eu não as deixaria de enfatizar a importância delas para também garantir que o regime que venha a ser definido cumpra os seus objetivos, porque sem elas esses objetivos ficarão mais, digamos, mais dificultados. Penso que a outra questão que me tinha colocado, e volto a dizer, portanto, a prescrição, de facto, o sistema, o programa define a prescrição, e aqui também não estava a enfatizar aqui um aspecto, talvez seja importante, porque com este modelo que está no programa, nós vamos a apontar para que a prescrição ocorra em ambiente hospitalar, portanto, que seja dentro das unidades locais de saúde, dentro das unidades hospitalares, que essa prescrição seja efetuada. Em termos de monitorização, aqui teremos que incluir na monitorização os dois aspectos, que é estes que têm a ver com a elegibilidade das pessoas, por um lado, e aí, mais uma vez, não podemos desenhar um modelo de monitorização dissociado do programa da Direção-Geral da Saúde, eles vão ter que estar articulados, e depois teremos que identificar uma monitorização a mais longo prazo para nós percebermos efetivamente quais são os resultados. Mas aqui volto a frisar, e isso acho que para nós é muito importante, o deputado Alberto Machado fez alusão a isso, à atuação integrada, a um mecanismo de resposta integrado e à coordenação institucional, e ele aqui é fundamental. Aliás, não é apenas numa patologia como a obesidade, é também noutras, mas nós temos que, em situações deste tipo, temos que efetivamente criar estes modelos que implicam a articulação entre as instituições. Penso que também irão ver essa ênfase nos ajustamentos que irão ocorrer no SINADS, onde há também essa preocupação de garantir que os sistemas que existem no SNS estão mais articulados, concorrem para os mesmos objetivos e, portanto, vão apoiar a atividade das várias instituições e não apenas de algumas. Aqui é um bom exemplo, portanto, vamos ter que ser capazes de fazer isso. As experiências na Europa, elas estão todas muito assentes em critérios muito semelhantes àqueles que o programa estabeleceu. Portanto, quer o modelo do Reino Unido, que está numa fase inicial, quer os modelos dos outros países, portanto, em que estamos a falar sempre de uma definição muito concreta de quais são as pessoas que podem vir a beneficiar destas terapêuticas, de maneira a que nós conseguimos conjugar realmente os benefícios, como disse, com a capacidade também de sustentabilidade, porque pelos valores que estamos aqui a evidenciar, estamos a falar de valores muito elevados, portanto há um impacto orçamental muito significativo e, portanto, temos que ser capazes de garantir uma seleção adequada para responder àquelas pessoas que poderão beneficiar mais e para as quais será mais necessário dispor destes medicamentos. Portanto, penso que eram as questões do deputado Alberto Machado, espero ter podido responder. Em relação às questões da deputada Sandra Correia, e dizer à senhora deputada, agradecer evidentemente a proposta que está aqui na Comissão e dizer-vos que é com toda a disponibilidade e o maior gosto que estaremos ao vosso dispor. Estaremos ao vosso dispor vindo aqui, mas também estaremos ao vosso dispor se nos quiserem honrar com uma visita ao Infarmed e, portanto, também os receberemos com a maior disponibilidade e honra para podermos partilhar toda essa informação e, se entenderem que é uma forma mais interessante de o fazer, portanto, convidar-vos-íamos a poderem visitar o Infarmed, se calhar até agora, quando tivermos
pronta a recuperação do edifício do auditório que está a ser feita, portanto, nessa altura, já podemos acolher-vos lá a partir do próximo mês de abril, penso que já será possível, portanto, estaremos com o vosso dispor e aqui, obviamente, também respondem a esse ponto à deputada Joana Cordeiro. Quanto à questão da portaria, deputada Susana Correia, é evidente que a portaria é fundamental e estamos a trabalhar ativamente nela, em coordenação com o Ministério, mas eu volto a dizer, não podemos pensar que a portaria vai ser a funcionar sozinha, não é? Ela tem que estar muito articulada com os outros aspectos. Aqui, mais do que noutras situações de utilização de medicamentos, é muito importante porque nós temos que garantir que estes doentes também estão a cumprir as outras estratégias terapêuticas, que é a questão de ter uma dieta adequada, o exercício físico, enfim, que será depois a equipa que vai desenhar, não vamos ser nós que vamos fazer isso, mas será depois a equipa que vão dizer para aquele doente concreto qual é, digamos, a abordagem integrada que que deve ser observada e em que a terapêutica desempenha o seu papel e cumpre o seu papel. Mas, portanto, estamos a trabalhar no desenho da portaria, aqui respondendo também à pergunta da deputada Joana Cordeiro. Eu julgo que os dois pontos, Sra. Deputada, não me parece que tenham em si mesmo uma contradição, isto é, de facto, há uma decisão, e essa é política e está tomada, de avançar nesse sentido, que está, de facto, mas os termos em que é feito, a maneira como vai ser feito, esse tem que ser efetuado com base nos elementos que nós podemos apresentar e também naqueles elementos que vêm do programa da Direção-Geral da Saúde. Portanto, é isso agora que está a ser feito. Como é que juntamos essas peças, como é que juntamos esses aspectos para conseguir desenhar um regime especial de comparticipação. Ele aqui parece-me fundamental, porquê? Porque é aquele que nos dá as garantias de pormos estes elementos todos em conjunto, porque só dizer que está no escalão A, no escalão B ou no escalão C, não é suficiente. É aí que correríamos riscos, e ainda à primeira intervenção da deputada Marta Silva, correríamos riscos de estar aqui a abrir a porta ao desperdício que nós não pretendemos. Portanto, pretendemos canalizar o financiamento para os doentes que, de facto, precisam destas terapias. Portanto, aqui temos que, de facto, conseguir fazer isso. Deputada Susana Correia, claro que este modelo vai para os doentes que não serão necessariamente diabéticos, isto é, aqui estamos a falar de doentes que, sendo obesos, provavelmente, numa grande parte, poderão também ter essas patologias concomitantes, mas o desenho, no sentido em que está a ser feito, está exatamente a dar um passo para lá disso, não é? Portanto, estamos a falar de doentes que podem ter outras comorbilidades, podem ter outras situações de doenças crónicas, a condição de diabetes não é, digamos, a condição essencial para a elegibilidade dos doentes. Portanto, penso que era a dúvida que tinha, portanto, mas ainda assim temos que dizer quais são as condições, se é o índice de massa corporal acima de 35, se é depois terem comorbilidades, se é estarem, de facto, capazes de poder fazer esta terapêutica, enfim, todos esses aspectos vão ter que ser tidos em atenção. Julgo que respondi também às suas questões. Em parte já respondi à deputada Joana Cordeiro, mas não respondi totalmente, porque fez referência muito bem a um ponto crucial, que são os impactos financeiros, os impactos económicos. De facto, há aqui duas diferenças. Portanto, nós quisemos, efetivamente, com base nos dados do programa da obesidade, apresentar o impacto financeiro, adotando uma abordagem mais conservadora, que foi considerando que aquela população, digamos, poderia ser a população máxima. Provavelmente não é aquele valor, mas dá-nos uma ordem de grandeza muito importante, e depois, como viram também na nossa tabela, nós também prevemos um faseamento na integração dos doentes e, portanto, o impacto não é o impacto total logo no primeiro ano, e eventualmente o segundo poderá também haver depois alguma variação. Mas, portanto, quisemos como ponto de partida ter os valores que seriam considerados, no fundo, os valores mais elevados para podermos trabalhar a partir daí, porque já nos dá uma ordem de grandeza de que estamos perante valores muito impactantes num orçamento que já investe 2 mil milhões na despesa com medicamentos no ambulatório, em que agora puséssemos adicionar uma parcela tão grande para tratar a obesidade, sabendo que existem outras patologias também que estão a requerer tratamentos, como bem sabem. Portanto, aqui depois vai ser fundamental fazer a avaliação económica de cada medicamento.
E essa avaliação tem em conta isso que está a dizer. Portanto, tem em conta também os ganhos futuros e os ganhos de saúde. Por isso é que aquelas duas, e nessa sessão que vinhamos a fazer na primavera, podemos falar sobre isso, aquelas duas componentes são tão importantes. Isto é, eu tenho que ter a avaliação clínica para perceber se aquele medicamento traz um determinado tipo de benefícios diferente do outro e depois ver qual é o custo que esses benefícios vão ter em termos económicos. E em termos económicos aqui, enfim, está aqui o Sr. Eduardo Costa que me pode apoiar mais nisso, que é a área da sua especialidade. Em termos económicos, estamos a falar, claro, não só no impacto orçamental, estamos a falar no impacto económico dos outros ganhos que vão trazer para as pessoas que não vão ter mais capacidade de estar no seu trabalho, vão ter outras condições. Portanto, vai haver aqui, vamos poupar noutro tipo de intervenções que não vão ser necessárias. Enfim, há todo um conjunto de elementos que vão ser carreados para essa avaliação farmacoeconómica e são essas avaliações que nós temos que fazer. Portanto, e aí gostava de vos dizer que pese o trabalho que estamos a fazer e pese o avanço do processo, que é importante, nós não podemos passar por cima desta etapa, isto é, estando assim que o Ministério possa dar a indicação dos termos em que vamos avançar para este sistema, nós temos que avaliar cada medicamento e aí também há um elemento que eu não vos referi, mas que também posso referir porque eu penso que temos boas razões para poder referi-lo, que é estes valores que nós usamos no nosso estimativa de impactos poderão ser reduzidos em função desse processo de avaliação e de negociação. Como viram ali no slide inicial, estão estas três etapas e, portanto, nós agora temos que olhar para... Porque aquelas três moléculas principais que ali estão, os analgel-P1 e o outro, a tirzepatida, que é um medicamento com um mecanismo de ação diferente, portanto, não só tem dois, digamos, funciona através de dois análogos, de duas substâncias. Portanto, esses medicamentos nós agora temos que, de facto, conseguir avaliá-los e eu direi que é razoável acreditar que, resultado da avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica, que possa haver uma redução desses custos para o Estado. É isso que nós também pretendemos conseguir fazer quando tivermos, digamos, o quadro legal que nos permita fazer essa avaliação. De alguma maneira, isso vai depois responder um bocadinho à sua última questão sobre os cenários de adesão. Claro que há aqui logo a adesão em relação aos vários anos, que evidentemente será diferenciada, nós já o previmos ali para o primeiro e segundo ano, mas depois também a possibilidade eventual de, olhando para estes resultados da nossa avaliação, disso poder repercutir-se depois também na própria seleção dos próprios medicamentos que vão ser utilizados nas diferentes situações. Eu penso que terei conseguido responder dentro do meu tempo, Sr. Presidente. 21 segundos a mais, peço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então, muito rapidamente, porque a grelha não é necessariamente rápida, é apenas só por essa, exatamente, cada grupo parlamentar dispõe de 1 minuto, portanto a ronda é necessariamente rápida. O Sr. Presidente terá a amabilidade de responder no final, vai dispor de 4 minutos. Não havendo sinal, eu vou dar a palavra aos mesmos intervenientes, portanto, da primeira ronda. O Sr. Deputado Alberto Machado tem 1 minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que o Grupo Parlamentar do PSD considera-se já esclarecido com aquilo que foi aqui transmitido e agradecemos a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Marta Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço este minuto final para referir um caso que, embora externo ao objeto desta audição, ilustra bem a diferença entre processos que são céleres e processos que são mais indecididos. Não sei se está familiarizado com a situação do Rodrigo, aquela criança de 8 anos que está a passar nas redes sociais e em alguns canais de televisão também, que é uma criança que tem distrofia muscular do Duchenne, viu a sua vida transformada em menos de 6 meses, perdeu a capacidade de andar, após precisamente a suspensão de um medicamento que retardava a progressão da doença. Foi suspenso esse medicamento, mas até à data o seu sucessor, não é, a alternativa terapêutica, ainda não recebeu aprovação do Infarmed. Se nos recordarmos, no caso das gêmeas luso-brasileiras, 4 milhões de euros de impacto foram decididos em 2 dias pelo Infarmed,
Só tenho uma questão, porque é que há prazos tão céleres em alguns casos e lentidão noutros? O que é que tem a dizer? Se tem a possibilidade de dar alguma informação que nós ainda não tínhamos conhecimento sobre este caso, ficávamos muito gratos. Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. A palavra à Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, um minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer desde já os esclarecimentos sobre a portaria, que foi a pergunta mais objetiva que nós fizemos, mas deixou-nos aqui duas preocupações que certamente teremos que colocar à tutela, mas deixe-me só dizer-lhe, Dr. Rui Santos Ivo, do que nós conhecemos da Sra. Ministra, ela vai empurrar as culpas para esta portaria que vai sair do Infarmed, vou-lhe dizer, relativamente à prescrição. Prescrição em meio hospitalar vai completamente contra, em nosso entender, ao sentido que é dado à medicina geral e familiar. E estamos a focar a prescrição nas EMOs, nas equipas multidisciplinares da obesidade. Quantas temos no país? Temos as ULS todas preparadas para esta EMO? E, portanto, o que nós defendemos para os cuidados de saúde primários está completamente em contraciclo com o que esta portaria, ou que nós percebemos das explicações do Dr. Ivo. E, portanto, quando nós questionarmos a Sra. Ministra da Saúde sobre este assunto, ela vai nos dizer que foi o parecer ou que foi a sugestão do Infarmed. Portanto, só este alerta, mas nós continuaremos este acompanhamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. E para concluir, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor. Sr. Presidente, posso fazer primeiro uma interpelação à mesa? Sr. Presidente, acho só, pronto, para diligenciar os seus bons ofícios, para avisar os deputados que, obviamente, cada deputado pode dizer, tem todo o direito de dizer aquilo que quiser. Eu acho que era importante nós cingirmos-nos aos factos. Nós tivemos uma comissão de inquérito sobre o tema das gêmeas. Acho que já ficou esclarecido como é que aquele medicamento foi dado, quanto é que custou, e, portanto, acho que não vale a pena continuarmos a fazer comparações com factos que são mentira, ou com factos que não são factos. Portanto, só para deixar isso esclarecido. Senhora Deputada. Há todo um processo que foi feito, há toda uma comissão de inquérito que foi feita e que está todo explicado o processo. Não vale a pena continuarmos a mentir e a dizermos coisas... Não, e principalmente porque continuam a insistir nisto, porque as duas crianças, teoricamente, eram supostamente estrangeiras, e isto é inaceitável, a Comissão de Saúde continuar a dizer as coisas nestes termos. Senhora Deputada, não é... Earth calling. Bom, senhores deputados, não é propriamente uma interpelação à mesa, mas, portanto, foi feito o seu desabafo. Senhora Deputada, tem um minuto ou já o concluiu? Não, relativamente, eu queria agradecer as explicações que foram dadas. Há aqui vários pontos muito importantes e que vamos continuar a acompanhar. Apenas uma nota que me parece que o Infarmed, novamente, tem cada vez mais solicitações e cada vez mais competência e cada vez mais... e, portanto, aquilo que eu pergunto é aquilo que tenho perguntado sistematicamente à Sra. Ministra da Saúde, se estão a dar ao Infarmed todos os recursos e todos os meios necessários para conseguirem agilizar e cumprir exatamente, para não se repetirem tempos de resposta demasiado elevados. Nós temos, ao longo de outras audições, já falámos sobre isto várias vezes e, portanto, pergunto, na vossa perspectiva, qual é a perspectiva para se vão conseguir, em tempo útil, sempre dar todas as solicitações e se têm todos os meios para o fazer? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente do Infarmed, dispõe até 4 minutos. Faça favor. Sr. Presidente, penso que agora não decidirei dos 4 minutos. Espero conseguir ser muito rápido. Eu não gostaria de trazer situações concretas, mas só dizer duas coisas em relação à questão que a Sra. Deputada Marta Silva colocou. Não juntarmos aqui ao processo de avaliação normal dos medicamentos e aos processos de autorização excepcional, as chamadas AUEs. No caso do medicamento que foi enfim, mencionado nessas notícias, tratou-se de um medicamento cuja AIM foi suspensa a nível europeu, mas houve condições que ficaram definidas para que ele pudesse ser utilizado nos doentes que estavam a fazê-lo, isto obviamente mediante decisão clínica.
Portanto, essa foi uma situação que ficou prevista. De resto, não existe nenhum pedido da UE que esteja a ser avaliado e, como sabem, nós, nos pedidos da UE, são sempre avaliados com muita rapidez, porque aí trata situações concretas relativamente a doentes em concreto. Relativamente à questão da senhora deputada Susana Correia, eu há pouco, ao fazer esta referência, é evidente que eu estou a fazer esta referência pelo que está no programa que foi elaborado e que está referido no despacho, mas é evidente que nós temos que ter em atenção que estamos a falar no contexto das ULS atualmente. Portanto, às vezes agora quando estamos a falar da parte do hospital, estamos a falar das ULS e aqui nas equipas também estão previstas o envolvimento dos médicos de medicina geral e familiar. Portanto, mas é um alerta que nos deixa e que eu agradeço e que não deixarei também de transmitir à nossa tutela. Em relação à questão da deputada Joana Cordeiro, que agradeço mais uma vez e dizer-vos que, efetivamente, nós em termos de recursos houve uma evolução muito positiva em termos do reforço do Infarmed. Portanto, nós estamos a começar o ano 2026 com um número de colaboradores bastante mais significativo que era há cerca de 2 anos atrás. Portanto, esse é um passo muito positivo e, portanto, está-nos a dar condições para nós, até para revermos muitos dos nossos procedimentos, porque, como sabem, mesmo para podermos simplificar e reduzir aquilo que são orientações até do próprio Governo, que estão no programa da reforma do Estado, precisamos ter pessoas para poder fazer isso, porque estes procedimentos são exigentes, são procedimentos complexos, trabalhamos numa matéria muito sensível e, portanto, temos de ter muito cuidado. Portanto, com estes recursos, eu direi que estamos num início de ano bastante positivo a esse nível. Claro que precisamos, como também já penso que disse aqui numa sessão anterior, precisamos que o Estatuto do Infarmed possa agora acompanhar outros instrumentos, outras condições para que nós consigamos reter e apostar nestas pessoas, porque o nosso grande problema é que somos, e às vezes utilizo isto, enfim, na linguagem um bocadinho mais corrente e penso que entenderão, somos às vezes um grande centro de formação. Portanto, as pessoas entram, as pessoas saem, as pessoas entram, as pessoas saem, e até talvez o facto de haver alguma rotação, ela também é saudável nas organizações, mas atenção, como sabem, nós depois não temos a possibilidade de recrutar. Portanto, se temos agora pessoas que entram, quando elas estiverem qualificadas, tiverem experiência, elas se deixarem de estar, nós voltamos a ficar em perda e isso não pode acontecer. Portanto, eu direi que aquilo que nós agora contamos que possa ser desenvolvido no projeto do Programa de Reforma do Estado é, de facto, outras condições do ponto de vista estatutário que vão dar-nos outro fôlego para os próximos tempos. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Presidente. Queria agradecer... Sr. Presidente, peço desculpa, queria fazer uma interpelação à mesa. Para uma interpelação à mesa. Sobre Sobre a condução dos trabalhos. Faz favor. Queria dizer ao Sr. Presidente que tivessem atenção que os deputados podem fazer todas as comparações que entenderem, de forma a entender os critérios de brevidade que subjazem às decisões, nomeadamente do Infarmed. Bom, senhoras e senhores deputados, cumpre-me agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed e do Conselho Diretivo que acompanha os esclarecimentos prestados em instâncias das senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, aliás, neste caso é senhoras deputadas só. Senhora Deputada Joana Cordeiro. Senhora Deputada Joana Cordeiro, posso terminar? Senhora Deputada Joana Cordeiro, posso terminar? Muito obrigado. Agradecer uma vez mais a presença do Infarmed para os esclarecimentos prestados em instâncias das senhoras e senhores deputados. Está encerrado este primeiro ponto, um ligeiro intervalo só para permitir acompanhar o Sr. Dr. Rui Ivo.